Fala pessoal, aqui é o Matheus para mais um vídeo no canal da CAD e o que eu vou trazer aqui para vocês hoje são 5 decks extremamente baratos para você jogar o Nacional. A gente tá com o torneio chegando aí, né? Agora faltam 12 dias pro torneio e é bem perigoso a gente chegar tão próximo de um torneio sem ter tido uma decisão de que deck utilizar, né? Então agora, se vocês virem esse vídeo e pegarem um desses 5 decks, eu tenho certeza que vocês vão ter ótimas chances de top e ainda assim vai ser bastante barato. Então aquele amigo seu que tá sem deck e não sabe se vai jogar o Nacional, sugere um desses decks pra ele, mostra esse vídeo, porque aí provavelmente você vai ter aí mais pessoas nesse Nacional com decks bons. Então bora lá. O primeiro deck que eu tenho pra comentar aqui pra vocês, e eu juro que não é clubismo, é o deck de MathMech. E ele tá aqui, eu falei dele primeiro porque eu acho que ele é o piorzinho desses 5. Porque assim, barato ele funciona muito bem, entretanto ele é um deck que acaba sendo fraco para Bestial, o que acaba sendo um problema quando você quer jogar com um arquétipo. Entretanto, ele tem uma pressão de Go in Second boa, ele tem um espaço para Hand Traps extremamente elevado, e como ele tem um espaço elevado, ele não precisa rodar aí necessariamente essa combinação de multi-arms, então você consegue usar Hand Traps clássicas ali, né? Ash Veiled, Impermanence, Mourner, Ogre, Nibiru, e aí você vai pra cima com essas Hand Traps, enquanto você ainda tem um turno 1 extremamente sólido nas situações que não tem Bestial do outro lado. E por conta dos decks bons do formato aí, serem Raizial, serem Malice, a gente vai encontrar um pouco menos de Bestials do que se esperaria caso o Fiendsmith estivesse reinando tanto. Como o Fiendsmith não está reinando tanto aí para esse formato, porque o Malice está vindo realmente bem forte e as variantes de Raizial estão conseguindo bater de frente, a gente tem uma diminuição desses Bestials e, portanto, o MathMech acaba melhorando bastante. Então, essa é a minha primeira sugestão aí para vocês. A segunda sugestão, também impactado pela banlist aí, é o deck de Unchained. O deck de Unchained aí teve o benefício muito grande de que o Engraver ele foi reprintado, então agora tá muito mais barato de você montar esse Fiendsmith, e por mais que a Tract ainda seja uma carta cara, você consegue fazer o full combo de Unchained mesmo sem ter essa Tract, rodando por exemplo a Fiendsmith Sanct no lugar, e aí você tendo 2 monstros Fiend na mesa, você consegue buscar esse Charvara e aí você vai ao infinito e além fazendo o seu combinho de Fiendsmith, de Unchained aí. O Unchained ele tem bastante pressão de Go in Second também, por conta dos seus monstros que conforme são destruídos, eles vão trazendo outro do deck, então ele tem uma pressão boa ali de Battle Phase, mesmo que você não tenha muitos monstros na mesa, você consegue tirar os monstros da mesa do oponente com facilidade. Uma normal summon de um Unchained qualquer ganha, por exemplo, de um Detonator, porque você suicida, traz o de 3000 lá, que é o Abominable, ele tenta destruir o Detonator e depois ele tenta bater no Detonator, e aí o Detonator não consegue se proteger 2 vezes, isso acaba sendo bastante forte aí para a estratégia do Unchained. Além disso, ele consegue rodar os lockzinhos ali de Fiend, né, que eu já inclusive mostrei aqui no canal, que consiste ali em você usar o Aerial Wither para dar Foolish e depois reviver com a Mucracker alguns monstros extremamente fortes, como por exemplo ali o Chaos Hunter contra Malice. Então essa estratégia boa aí acaba te fazendo chegar muito mais perto ali da vitória quando você começa e não precisar se preocupar tanto ali com os combos de Go in Second dos outros decks que estão relativamente potentes. Agora, para o terceiro deck que eu vou comentar aqui com vocês, esse aqui, se você quer comprar 3 caixinhas e jogar, tá extremamente bom, que é o Blue Eyes. O Blue Eyes aqui é um deck extremamente sólido para esse torneio, principalmente, na minha visão, por conta do Hieratic Seal. O Hieratic Seal, eu acredito que ele vai ser uma carta muito forte para esse torneio, por conta aí de um monstro que é o Koak Meiru Drago. Deixa eu botar ele na tela aqui. Esse carinha aqui, ele acaba fazendo uma diferença muito grande para esse formato quando você começa. Se vocês forem perceber, um deck de dragão que consegue fazer esse Hieratic Seal, e o Blue Eyes acredito que seja o melhor deles, ele consegue invocar com muita facilidade o Koak Meiru Drago. E o Koak Meiru Drago, por sua vez, ele não deixa ninguém invocar monstros luz ou trevas. E o que é monstro luz ou trevas? Bom, se você for avaliar, os Raizial são quase todos ali de luz, pelo menos os importantes. A gente tem os Malice que são todos de trevas, os Mitsurugi são todos de trevas, os Fiendsmith são todos de luz. Então quando você vai perceber, você está cobrindo todas as matchups mais importantes com simplesmente uma carta. E aí
Além disso, o Blue Eyes ainda tem com facilidade como proteger esse Quackmire Drago, por exemplo, com a trap do Blue Eyes, né? Então, se o oponente invocar o monstro e tentar bater nesse Drago, você vai poder destruir com a trap, e aí você está seguro quanto a essas ameaças. Então o Quackmire Drago faz com que esse Blue Eyes seja um deck extremamente potente aí para o torneio, além de que o Blue Eyes já é um deck muito sólido, ele é um deck que joga muito bem em volta de interações, ele não toma muito forte nenhum dos Multi-Arms e ele acaba conseguindo fazer boards opressores o suficiente para ganhar a partida. Então Blue Eyes aí, uma ótima pedida, deck simples inclusive de montar, compra lá seus estruturais e joga o jogo. Agora, mais um deck aqui, que também não é clubismo, eu prometo, é o deck de Crystron, que é o deck, inclusive, que eu jogo presencialmente hoje. É um deck muito barato e que eu cozinhei bastante possibilidades para o Nacional, e eu posso afirmar que ele é uma boa opção. O Crystron tá vindo muito forte, esse bando do Elder, esse ban aí no Shifter, acabaram minimizando os danos que pode receber aí colaterais do Crystron. Ele ainda vai acabar tomando alguns lances contra o Malice, mas a incidência de lance pode até, inclusive, diminuir, porque o Malice acaba sendo um pouco mais forte contra a Lancia depois do começo dessa coleção, por conta das cartas de Cyberson novas aí, né? Então, por conta desses fatores, o Crystron acaba ganhando um pouco mais de relevância e ele ainda tem endboards extremamente potentes, aonde você consegue, quando você começa a jogar muito bem em volta das hand traps do oponente, seja lá quais forem, e fazer uma mesa extremamente opressora. Por conta disso, o Crystron acaba sendo uma boa opção sim. Então, Crystron aí, um ótimo deck para o Nacional também. E por fim aqui, mas não menos importante, um deck que tá me surpreendendo muito positivamente e que também é extremamente barato de se montar, é o Fire King. O Fire King, ele tá sendo realmente assustador o quanto que ele tá conseguindo ter de eficiência dentro do jogo. Ele tem alguns combos de turno 0 ali no turno do oponente, quando você abre com combinações de Kirin, que fazem muita pressão na mesa do oponente por conseguir destruir carta logo no começo do jogo. E quando você vai em segundo, você tem esse benefício de você poder também ficar suicidando seus monstros e fazendo muita pressão na Battle Phase. Pela mesma lógica ali que eu tinha falado do deck de Unchained, a gente tem, por exemplo, qualquer Fire King mais um Garunix, tá ganhando de um Detonator na porrada ali, porque você suicida, invoca o Garunix, tenta destruir com o Kirin, aí ele vai ter que proteger, depois você bate com o Garunix, isso é extremamente forte aí no jogo. Além disso, ele farma algumas interações muito boas, por exemplo, a Skyburn, que é uma destruição de muitas cartas, e por conta disso, ele acaba tendo esse poder aí elevado, além de que ele tem bastante espaço para tech, ele pode usar diversos potes, porque ele consegue usar o Extravagance, então acaba tendo uma consistência boa também, e por conta disso, Fire King aí, eu acho que é uma ótima pedida também para esse Nacional. Então, é isso, gente, esses 5 decks que eu quis apresentar aqui pra vocês pro Nacional, e aguardem aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, o vídeo que eu vou trazer aqui de cartas que vão ser muito fortes pro Nacional, que vai fazer muita diferença aí pra você vencer as suas partidas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, muito obrigado a todos que assistiram e até uma próxima!